Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós iremos falar sobre experiências fotográficas. Me acompanhe. O termo fotografia foi usado pela primeira vez no Brasil. Você sabia disso? Pelo francês Hercule Florence, em 1833, no final da primeira metade do século XIX. É um processo de registrar imagens em um papel através de processos físico-químicos. Olha que legal! A fotografia até então, oficialmente, é entendido que ela foi criada, que ela surgiu, esse processo de estampar uma imagem fotográfica da realidade tal qual como ela é no papel, entende-se que surgiu na Europa e os seus precursores teriam sido Niepce e Daguerre, Primeiramente Niepce, depois juntou-se a Niepce e Daguerre, faleceu Niepce e Daguerre deu continuidade, conseguindo fixar a imagem num papel para a eternidade. E aí fica ele como o pai da fotografia. No entanto, pesquisas recentes apontam que foi no Brasil, em 1833, Hercule Florence, ele já havia inventado os processos físico-químicos que imprimiam uma imagem da realidade no papel. Antes do termo fotografia tornar conhecido, usávamos o termo heliografia, que foi criado por Joseph Nicéphore Niepce, e depois daguerreotipia, de Daguerre, criado por Louis Daguerre. E aí você sabe o que significa fotografia? Foto significa luz. Grafia significa escrever. Logo, podemos dizer literalmente que fotografia significa escrito pela luz. Fotografia, a junção das duas palavras. Este termo foi usado pela primeira vez no Brasil pelo francês Hercule Florence. Hercule Florence, ele trabalhava desenhando rótulos para remédios farmacêuticos. Olha que legal! E por ser metódico, ele mantinha registro dos passo a passo do processo que ele chamou de fotografia. Ele procurava reproduzir em larga escala, com mais facilidade, os rótulos de remédio, os rótulos dos remédios farmacêuticos que ele desenhava. E foi nessa busca, pela procura da reprodução em larga escala, que ele inventa os processos físico-químicos responsáveis pela impressão da imagem da realidade tal qual como ela é num papel. Um pesquisador chamado Boris Kosoy, ele estuda a fotografia mundial. Nos anos 70, entre os anos 70 e 76, ele realizou uma série de estudos e constatou que a fotografia, muito antes de surgir oficialmente na Europa, já havia sido inventada no Brasil. Então é esse cara aqui, esse pesquisador, que é o responsável por tornar conhecido no mundo inteiro que Hercule Florence no Brasil, em 1833, muito antes dela, em 1839, ser apresentada oficialmente na França, já havia criado no Brasil esses processos. Mas por falta de investimento, por falta de apoio, por falta de interesse do governo brasileiro e da elite de sua época, não houve essa possibilidade de Hercule Florence patentear essa invenção como dele. E Boris Kosoy publicou um livro chamado 1833, A Descoberta Isolada da Fotografia no Brasil, e neste livro ele reconstrói toda a trajetória de Hercule Florence. Nesse vídeo nós falamos sobre as experiências da fotografia. Eu espero que você tenha gostado e até breve.